Bom, nessa primeira parte da aula, vamos comentar um pouco sobre a importância da musculatura do paciente em relação aos movimentos mandibulares. Nesse desenho aqui, podemos observar a complexidade do sistema muscular, que é aquilo que a gente vai comentar um pouco, tá? E de qualquer forma, devemos saber não só a definição de localização de cada músculo, e sim a sua correlação com a função que ele realiza dentro do sistema estomatognático. É uma complexidade muito grande, mas nessa aula de hoje conversaremos um pouco, brevemente, em relação a algumas características específicas da musculatura que movimenta a mandíbula. Então, inicialmente, vamos comentar um pouco sobre o masseter que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse masseter superficial, né, porque temos dois masseters, esse masseter superficial, ele tem a sua origem, né, na borda inferior do arco zigomático, na verdade nos 2/3 iniciais da borda inferior do arco zigomático. Então essa origem, né, se localiza nessa área e sua inserção ou fixação está aproximadamente no ângulo da mandíbula. Uma característica importante desse músculo é a distribuição das suas fibras. Eu estou colocando aqui, ele tem uma distribuição que acompanha da área posterior para a área anterior. Ele não é completamente vertical, né? Ele tem uma inclinação para anterior. E essa inclinação para anterior permite que, através da contração de suas fibras, haja um movimento de fechamento da mandíbula, né? Então a mandíbula vai fechar através da contração dessa musculatura que estamos vendo aqui, e dessa forma consegue-se a elevação da mandíbula, tá? Mas por que também é importante o músculo masseter? Se a gente avalia a posição do plano de oclusão, que eu estou mais ou menos colocando aqui, né, ou a posição do plano de oclusão, as fibras, se a gente observar com cuidado, as fibras do masseter superficial se localizam de forma tal a formar um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus com o plano de oclusão. E também observamos que esse plano de oclusão passa justamente pela porção média do músculo masseter, né, que eu estou marcando aqui. Isso quer dizer que quando você constrói, por exemplo, próteses totais, você deve deixar esse plano de oclusão, né, próximo da área média do masseter superficial. Por quê? Porque já foi provado que a contração maior das fibras do masseter superficial ocorre na porção média. Então, se você, por engano, por erro, você me coloca o plano de oclusão fora da área da máxima contração do masseter, a gente começa a perder eficiência de mastigação com as próteses totais, que sabemos já que elas ficam comprometidas, né? Porque mesmo você confeccionar uma prótese total de forma correta, ela te dá no máximo 15 a 20% de eficiência de mastigação. Então, se você me coloca ainda o plano de oclusão fora da sua área efetiva de funcionamento no masseter, você está comprometendo muito mais a eficiência de mastigação de uma prótese total, tá? Então a gente está nessa aula querendo correlacionar a função da musculatura e a implicância clínica que a gente observa para podermos entender o funcionamento da mandíbula, tá? Então nesse caso aqui a gente está observando que temos esse masseter superficial e que as fibras são não verticais completamente, tá? Ele tem uma inclinação para anterior e que isso promove um fechamento da mandíbula. Então, o masseter, durante a sua contração, por isso que é importante você analisar a origem, né, que está aqui na parte, estou marcando, e a fixação na parte inferior, né? Por que é importante? Porque se a origem está na parte superior, a diminuição do comprimento da fibra vai fazer com que ele se eleve, né? A mandíbula se eleve, e aí promove o fechamento da mandíbula. Então devemos sempre lembrar qual é a origem e qual é a fixação da musculatura, tá?
Isso é em relação ao masseter. Se observarmos, por exemplo, se observarmos num plano frontal, né? Se observarmos no plano frontal, a gente vai ter a origem, na parte superior, né? Como eu estou marcando aqui, né? E na parte inferior, a inserção ou fixação, né? Essa posição aqui, vamos desenhá-lo mais no centro. Essa posição aqui permite que haja uma resultante, né, de força nesse sentido, né? Porque a posição do masseter não é completamente vertical. Então eu tenho essa resultante. Para entendermos como funciona a elevação da mandíbula, a gente pode determinar aqui um plano cartesiano, né? E se nomeamos a esse vetor A e a esse vetor B aqui, vamos trasladar esse vetor A para a posição do centro do plano cartesiano. Aqui eu teria a posição A. E agora vamos trasladar a posição B. Então, quando a gente faz uma descomposição vetorial, você vai ter uma componente nesse sentido aqui, no plano horizontal, que dá do A, e você tem um componente horizontal do componente B. Duas forças com a mesma intensidade em sentidos opostos se anulam. Então você não tem movimento no plano horizontal. E óbvio, sim, o masseter não tem compromisso de movimento na área lateral. Ele é fechamento vertical, né? Movimento vertical, elevação. E se você faz uma descomposição vetorial para a área anterior, você vai ter um vetor aqui, que é do A, e você tem uma descomposição vetorial em cima desse vetor, que é o B. Então você tem uma resultante no sentido da elevação, como a gente está mostrando aqui para a gente. Então esse é o entendimento mecânico, né, de como funciona esse masseter, tá? Então a gente sabe que o masseter superficial ajuda ao fechamento da mandíbula, ao fechamento brusco, ao fechamento desde a máxima, vamos pensar assim, desde a máxima abertura até o momento em que os arcos dentários se aproximam, ok? Tá. Então agora temos um segundo músculo, que é o músculo masseter profundo, que estamos observando aqui. Então ele já tem uma origem diferente. Eu tenho uma origem na borda inferior posterior do arco zigomático, na verdade o terço posterior da borda inferior do arco zigomático, né? Eu tenho a origem, eu tenho a fixação na parte média do ramo da mandíbula, ok? Se a gente observar, essas fibras são mais verticais. Essas fibras são mais verticais. Isso quer dizer que essas fibras, durante a sua contração, vão participar do fechamento final, ok? Fechamento final da mandíbula. Então, a gente, para lembrar, temos o fechamento grosseiro, vamos chamá-lo assim, desde uma abertura máxima, e a contração do masseter faz com que a mandíbula se eleve, né? Se eleve, feche. E quando existe uma pequena distância entre os arcos dentários, começa a funcionar um pouco mais esse masseter profundo, tá? Porque pela disposição das fibras, né, ele obedece ao fechamento final entre os arcos dentários, o fechamento da mandíbula, tá? E algumas fibras também participam num movimento pequeno de retrusão que existe, tá? É lícito lembrar que quando a gente lê anatomia, e de diversos autores, diversos livros, não há um consenso definitivo 100% sobre a ação muscular, tá? A gente que está mostrando aqui para vocês entender um pouco a relação entre origem e fixação e seu funcionamento, isso que a gente precisa entender,
ok? Tá, vamos continuar. Então, quando a gente avalia esse músculo, vamos retirar o superficial. Temos a mesma componente, né? Temos a mesma componente lateral, como estávamos realizando no masseter superficial, tá? Então eu tenho uma força A também e uma força B que vai atuar. E a descomposição vetorial é a mesma, só que pelo volume do músculo, então, e se comparado com a área do masseter, que é maior, do masseter superficial, o movimento dele é fino, então ocorre bem no final do fechamento e participa, claro, na ligeira retrusão de mandíbula. Tá? Então, estamos vendo dessa forma a funcionalidade do masseter profundo. Ok. Então, agora, vamos analisar o temporal, que é esse músculo que a gente está vendo aqui, né? Então, esse músculo temporal, ele tem sua origem muito mais ampla, que eu estou marcando aqui para vocês. Tem uma origem bem ampla, né? Na aponeurose o temporal. Tá? E tenho a sua fixação. Eu vou desenhar aqui agora uma continuidade do processo coronoide. A sua fixação nessa área aqui, né? Então esse leque de músculos se une através de uma aponeurose no processo coronoide da mandíbula, ok? Então, aqui que é importante lembrar que a gente tem 3 grupos musculares nessa musculatura aqui. Eu tenho um grupo anterior aqui, que é denominado anterior. Eu tenho um grupo intermédio, que vamos chamá-lo médio, e tenho um grupo posterior, ok? O temporal é conhecido por ser um músculo também da mastigação, de fechamento mandibular. Então, se a gente analisa com cuidado, a gente vai ver que as fibras do grupo anterior, elas são mais verticais. Então, na contração, vai promover fechamento de mandíbula. Ok? A contração controlada da área anterior. E, claro, não existe nunca uma contração única do pacote anterior, ou única do medial, ou única do posterior. Vamos dizer assim, há uma contração maior das fibras anteriores durante o fechamento grosseiro, o fechamento desde uma máxima abertura, né? Conforme a mandíbula se aproxima aos arcos dentários superior, ao arco dentário superior, né? Existe um componente médio que começa a se ativar. E a gente observa já que a fibra é ligeiramente inclinada para trás. Por que isso funciona assim? Porque quando a boca está aberta, na sua abertura máxima, o côndilo, por exemplo, ele está nessa posição que eu estou marcando aqui. O côndilo está trasladado, ele fez traslação do ponto que eu estou mostrando aqui para esse ponto aqui. Então, quando há um fechamento inicial, meu côndilo está aqui. Então, ele vai atuar, geralmente, comumente, uma contração maior do pacote anterior. E conforme você vai fechando a mandíbula, o côndilo se traslada para a área posterior. Então, a fibra oblíqua do medial começa a atuar. E quando se aproxima já a sua área final, então as fibras posteriores, que são praticamente horizontais, vão atuar para quê? Para promover a ligeira retrusão da mandíbula. Tá? Então veja, essa é a complexidade da musculatura que estamos mostrando aqui. Tá? O conjunto trabalha assim no fechamento, isso a gente vai encontrar nos livros. Tá? Só que a gente tem que entender que cada pacote muscular, anterior, médio e posterior, tem uma característica. O anterior vai trabalhar praticamente no fechamento vertical grosseiro,
Conforme há uma movimentação do côndilo para sua posição de origem, se ativa o pacote médio e se ativa posteriormente o pacote posterior, né? Porque vai existir um traslado do côndilo para uma área um pouco mais posterior. Então esse é o entendimento, tá? Para podermos analisar clinicamente, porque em alguns momentos, por exemplo, o paciente sente dor bem na área da área anterior, né? Há uma característica, por exemplo, de paciente sentir só dor na área anterior. Há outra característica de um paciente sente dor unicamente na parte média. E a característica de um paciente sente dor na área posterior. Então, cada uma delas nos dá uma indicação clínica. Por exemplo, se você tem uma interferência grande, por exemplo, entre os dentes, em segmento posterior, né? Por exemplo, uma restauração alta, e o paciente fecha, se o sistema do paciente não conseguir se adaptar a essa interferência que está ocorrendo, o paciente pode sentir uma dor exacerbada na porção anterior. Por quê? Porque é um fechamento puro, é um fechamento de mandíbula, bem no sentido vertical, ok? Quando essa restauração começa a interferir bem no final da trajetória do côndilo para a área posterior, por exemplo, na deglutição, você fez uma restauração alta que justamente quando o paciente deglute, ele vai engolir saliva, ou ele vai para uma posição de RC, e a mandíbula faz um movimento retrusivo, pode existir agora sim uma repercussão maior do músculo na sua área posterior. Mas por quê? Porque isso se explica através da posição das fibras posteriores, que são praticamente horizontais. Isso quer dizer que ele faz um movimento retrusivo. E se há uma interferência interoclusal no movimento retrusivo, vai incomodar muito mais o segmento posterior. Tá? Então, essa é a explicação pela qual a gente consegue avaliar o paciente e relacionar a dor muscular que ele tem em relação às interferências ou problemas oclusais que o paciente apresenta. Então, porque de nada serve você ter o conhecimento de origem e inserção se você não sabe função de musculatura. É um conhecimento que não se usa. Tá? Então, a gente, nessa parte, estamos tentando relacionar por que há esse movimento de mandíbula e quais são as características clínicas para que movimento esse músculo vai participar. Ele pode ser uma protrusão, pode ser uma elevação de mandíbula, pode ser uma lateralidade. Isso que a gente está tentando explicar aqui. Ok? Pronto. Então, vamos tirar agora esse músculo aqui. E eu tenho um outro músculo que também participa na elevação da mandíbula. E a gente está observando aqui. Eu estou marcando aqui, para vocês observarem. Né? Estou marcando aqui. Tem um músculo pterigoide medial, ok? E aqui também está o outro. Né? Então, se a gente viu uma vista posterior e inferior, a gente consegue observar a posição desse músculo. Vamos retirar a mandíbula, ok? Para poder visualizar melhor. Então, se a gente observa, veja o posicionamento desse músculo, né? Não vamos fazer uma ênfase na sua origem. Vamos falar praticamente que ele está se originando na parte inferior do osso esfenoides, né? Tem umas áreas específicas aqui, que não é o caso, você pode ler isso em um livro-texto, tá? Mas a sua origem é na parte mais superior. A gente vai marcar aqui uma origem bem na parte mais superior, né? E se a gente observar com cuidado, são as asas, né? O processo lateral do osso esfenoides, tá? E ele se projeta para a área inferior, ok? E ele vai estar localizado mais ou menos, se eu tivesse aqui o desenho da mandíbula, ele vai estar localizado no ângulo da mandíbula, né? Ele se projeta aqui assim, na parte interna da mandíbula. Se a gente analisar com cuidado, esse músculo também tem uma disposição de fibra. Esse músculo também tem uma disposição de fibra no sentido
postero-anterior, como é a disposição de fibra do masseter superficial, ok? Então, essa é a disposição da fibra do pterigoide medial, né? Então, essa disposição permite que durante a contração haja elevação de mandíbula. Então é importante salientarmos isso, né? Há uma elevação de mandíbula. Isso é possível apreciar pela posição, né? A gente está vendo aqui pela posição, a gente está analisando aqui. Vamos ver se a gente consegue eliminar essa coluna vertebral aqui, para podermos visualizar melhor essa área. Pronto. Então eu tenho aqui o posicionamento, né, dos pterigoides mediais. E da mesma forma que a gente fez uma análise para o masseter, eu vou ver que aqui, por exemplo, eu tenho uma componente vectorial de desenvolvimento de força nesse sentido, e vamos chamar A. E eu tenho outra força aqui na descomposição vectorial nesse sentido B, ok? Então, assim, se eu fizer novamente o gráfico cartesiano, eu vou colocar o B aqui, esse daqui passa para cá, né? Eu estou com a mesma inclinação, são lugares diferentes. E aqui eu faço uma descomposição vectorial no sentido horizontal para o componente A e outra para o componente B. Como ambas são da mesma intensidade e sentidos opostos, elas se anulam, então é zero de resposta. E a componente de resultante vectorial do B estaria aqui e do A estaria aqui em cima. Então eu tenho uma única resultante vectorial no sentido de fechamento, tá? Essa é a explicação mecânica, né, de como funciona o sistema. Bom, esse músculo, o pterigoide medial, é um músculo que participa na elevação da mandíbula, ok? Tá, então estamos analisando isso. Agora vamos analisar, vamos procurar aqui, vamos analisar agora outro músculo que participa também do movimento mandibular, que é o músculo pterigoide lateral, ok? Eu estou marcando aqui o ventre superior e aqui eu estou marcando o ventre inferior, tá? Vamos retirar essa mandíbula para podermos visualizar melhor, ok? Estamos vendo aqui. Eu vou retirar esse pterigoide medial, tá? E vamos ficar unicamente com os laterais. Eu vou tirar esse processo zigomático aqui, ok? Então a gente está visualizando agora aqui o pterigoide lateral. Qual é a característica desse pterigoide lateral? Eu tenho o ventre superior que está aqui, ok? Que vai ter sua origem mais superior, ok? Aqui, tá? Para o lateral do osso esfenoides, certo? Tá? Eu tenho essa visão aqui, ele é superior. E a característica desse ventre superior é que ele vai se fixar na cápsula articular, ok? Da articulação, ok? E no disco articular. Então, algumas fibras vão se unir à cápsula articular que está aqui e ao disco articular, tá? Então, essa é a característica do ventre superior do pterigoide lateral. O ventre inferior, que eu estou mostrando aí agora, né? Ele tem sua origem também nessa asa inferior do esfenoides que estamos vendo aqui, e ele vai se unir agora ao colo da mandíbula, quer dizer, ao pescoço do côndilo, né? Então, cada inserção e origem fazem com que ele tenha características diferentes. Quando estamos falando do pterigoide lateral ventre superior, ele participa no início de movimento de protrusão da mandíbula. Por quê? Porque a fixação dele é na área da cápsula articular. Então, no início de movimento, ele não participa tanto. Mas conforme a translação do côndilo, né,
ele se contrai para quê? Para manter a cápsula articular e o disco articular em posição em cima do côndilo durante a translação. Tá? Então é importante isso, a gente tem que lembrar isso. Já o inferior, que eu estou marcando aqui, a sua fixação será no colo da mandíbula. Então, como está inserido no colo da mandíbula, ele vai, através da sua contração, promover a protrusão da mandíbula. Ele vai puxar o côndilo para anterior, ok? Então, esse seria o movimento de protrusão que ele faz. Quando analisarmos, quando há contração do pterigoide lateral superior e inferior de ambos lados, lado direito e lado esquerdo, existe a protrusão, ok? Então isso a gente tem que lembrar, que quando há uma protrusão, existe contração simultânea de ambos pterigoides laterais superior e inferior de ambos lados. Então só assim se dá o movimento de protrusão, ok? Vamos tentar tirar aqui algumas estruturas para podermos visualizar melhor o que queremos mostrar aqui. Vamos tirando aqui, ok? Vamos tirar aqui também. Vamos tentar deixar unicamente a posição, certo? Tá, vamos ver se tiramos os esfenoides também. Pronto, aqui está. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que o côndilo está aqui. Eu estou desenhando o côndilo aqui. Ok? O côndilo aqui e vai mais ou menos dessa forma, né? Então eu tenho o ventre superior aqui e eu tenho o ventre inferior aqui. Tenho o ventre superior aqui e eu tenho o ventre inferior aqui, ok? Quando o paciente faz movimento de lateralidade para o lado direito, aqui estou marcando para o lado direito, são os músculos do lado esquerdo que se contraem, ok? Então, quando há lateralidade para o lado direito, são o ventre superior do pterigoide lateral e o ventre inferior do pterigoide lateral do lado oposto, que seria o lado de balanceio, que entra em contração, ok? Então, dessa forma se explica a lateralidade. E o contrário é verdadeiro, né? Se agora eu faço o movimento de lateralidade para o lado esquerdo, então é o ventre superior e o ventre inferior do lado direito que se contraem para fazer o movimento do lado contralateral, tá? Isso a gente não pode esquecer, ok? Então isso é importante. Se analisarmos desde cima, né? Vamos retirar algumas estruturas. Se analisarmos desde cima, vamos ver aqui com calma. E aqui podemos analisar com mais tranquilidade. Por exemplo, estou com uma vista desde cima, né? Então eu tenho um componente para anterior, vamos dizer essa força de contração A. Eu tenho essa força daqui de contração, essa força de contração B. Eu tenho uma força de contração B1 aqui e uma força de contração aqui A1, ok? Quando há contração simultânea, eu faço o meu gráfico cartesiano. Aqui terei o A, o B estará aqui, B1 estará aqui e A1 estará aqui. A gente já sabe que o componente de B1 e de B aqui vai ficar no plano horizontal e como estão na mesma intensidade em sentido oposto se anula. A única resultante que eu tenho é para anterior. Então assim se explica o movimento de protrusão. Quando há contração simultânea do lado do pterigoide superior, pterigoide lateral, ventre superior e inferior do lado direito simultaneamente com o lado esquerdo,
o movimento resultante é protrusão, é protrusiva. Tá? Então, essa é a explicação mecânica de por que isso ocorre. Vamos continuar aqui. Tá? Então, a gente tem lido, temos estudado, ok? A gente tem observado a musculatura, ok? A gente tem observado que existe uma complexidade dessa musculatura, ok? E que permite a movimentação de mandíbula. O que comentamos até hoje, até agora, é, na verdade, o movimento de fechamento, né? Mas, ao mesmo tempo, temos também alguns músculos que participam na abertura da boca, né? Há uma complexidade. Quem faz a abertura da boca, na verdade, vão ser os suprajóideos, né? É um conjunto de músculos. E hoje vamos conversar unicamente de um deles, né? Vamos conversar sobre o digástrico, ok? Que é esse que eu estou marcando aqui, tá? Então, o digástrico, ele vai ter uma fixação no processo mastoide, que eu estou mostrando aqui, ok? E a outra será na borda interna, vamos mostrar aqui, na borda interna da mandíbula, né? Então eu tenho essa área aqui. E são dois, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Tá? Então estou mostrando aqui. Agora, quando há... Vamos retirar aqui algumas estruturas para facilitar. Ok? Vamos retirar aqui. Tá, então estou mostrando aqui o digástrico, ok? Quando há... Isso, alguns livros são um pouco confusos, né? Mas vamos entender de quando há contração de ambos ventres, o ventre anterior e o ventre posterior, né? Há início da abertura da boca, ok? Isso que precisamos entender por enquanto, tá? Essa aula não vai abordar a quantidade de musculatura e de músculos que vão participar, é mais uma aula para podermos entender a mecânica de funcionamento, ok? Então temos o digástrico, que não é o único músculo que participa, mas estamos comentando aqui brevemente, tá? Que durante a sua contração, tanto da área anterior quanto posterior, de uma forma geral, tá? Você vai encontrar isso mais especificamente nos livros, ao início da abertura da boca, tá? E claro, em conjunto com os músculos suprajóideos, ok? Acredito que com essa aula a gente tenha um pouco mais de capacidade para podermos entender como funciona esse nosso sistema muscular, ok? É altamente complexo, tá? Estamos unicamente mostrando alguns músculos de interesse específicos para essa nossa aula do início da prótese total, tá? Mas é bom lembrar que também há uma relação dessa contração de musculatura quando ela é exacerbada por diversos motivos, não só por causa de interferências oclusais, também por outras patologias que possam nos levar, ou síndromes que nos possam levar a essa condição, tá? E o que é a sintomatologia que o paciente refere muito mais sempre vai ser a dor, ok? E é importante você correlacionar o teu achado clínico, né, com o conhecimento que você deve ter da inserção e origem da musculatura, porque a partir daí você vai conseguir identificar com mais detalhe, mais precisão, e talvez até chegar ao ponto de diagnosticar as patologias que acontecem no paciente, ok? Então vamos terminar nessa parte agora aqui e continuaremos já para uma análise um pouquinho mais específica do movimento mandibular durante a função, tá? Então seguimos já já.